do nascimento desse povo aqui, né, dos russos, né, Moscou, tá aqui concentrado nesse territóriozinho pequenininho. E aqui eles eram muito vulneráveis e foram Moscou destruídos. Tá mais ou menos por aí. Mais pro lado aqui da Europa, tá muito perto da Bielorrússia, tá por aqui assim. Então, essa primeira rota de invasão deixa eles muito vulneráveis. A segunda rota de invasão é o norte da a planície do norte europeu, que é um espaço que ele vem desde aqui. Aqui é uma planície, forma um grande corredor de passagem. Sai da França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Polônia. Vão estar aqui mais para baixo. Isso, né? Que são as montanhas dos Cárpatos. Que é uma cadeia de montanhas que ela vem aqui fazendo uma curva na Romênia e tal, e ela faz um pouco assim. Então, e você tem essa segunda rota de invasão. Isso faz dos russos ficarem numa posição muito vulnerável. Exato. E para eles conseguirem existir e sobreviver, aí eu voltei lá atrás na história, tô falando no começo da criação da nação russa. Ele precisa se proteger, e a primeira coisa que ele faz é resolver o problema da primeira rota. Como que ele resolve esse problema? Expande. Então deixa eu expandir pra cá. E deixa eu ocupar. Ele vai ocupando. Vai ocupando. Vai ocupando, vai expandindo. E ele vai conquistando. E aí ele expande pra cá e pra cá. Por que pra cá? Se der tudo errado, a gente perder esse território, perder Moscou, que era o Principado de Moscov, que era o nascimento, o primeiro ponto ali. Talvez não o primeiro, né? Depois eu vou falar de Kiev e aí a gente volta um pouco. Mas você sobe pra cá e o que vai acontecer? Aqui é no Ártico, aí você tem um pouco de recuo, um ponto de recuo. Se der tudo errado, você se reorganiza aqui. Não é uma saída, mas você se reorganiza e volta para recuperar o território. Mas você não está seguro tendo feito isso. Aí você precisa expandir para proteger esse lado. E aí ele começa a expandir para cá e controla aqui, vai chegando e descendo aqui também. E aí é a tal da ideia da ancoragem, que a gente estava conversando antes, você me perguntou. Não tem barreira natural aqui ainda nesses lugares. Sem barreira natural não tem como se ancorar. Vamos apagar antes que a gente... Ancorar o que é? Ancorar é você ancorar numa barreira natural. E aí, o que você precisa fazer? Imagina que aqui na montanha dos Cáucasos, aqui no Cáucaso, onde é o Cáucaso? Essa região aqui. Que conecta o Mar Cáspio ao Mar Negro. Tem 3 países aqui: Geórgia, Azerbaijão e Armênia. Esses 3 países foram controlados pelos soviéticos. O outro menor? Não, acho que a gente vai aqui depois. Quando eu for na Europa, eu mudo para aquele outro mais de perto. E aí a Rússia ancora aqui. Como que ancora? Conquista até chegar no pé da montanha. Aí você tem uma montanha. Aí você tá ancorado. Ninguém vai conseguir passar aquela barreira natural. Entendi. Aí você tá mais seguro, aí você fica tranquilo. E aí eles fazem isso aqui. Que se os inimigos dominam aqui... Tá dentro. Tá dentro. Território livre acesso. O mar também é uma ancoragem? O Mar Negro também é uma ancoragem? É uma ancoragem que tá protegendo ele de quem? Dos turcos. Da Turquia. Que era o Império Otomano, inimigo problemático. E, aliás, a briga dos turcos pela Crimeia, que é essa península aqui, que tá no centro da discussão da Ucrânia, tá vendo, ó? Tá do lado, antiga. Nos 1800, a gente tem a Guerra da Crimeia e já é por causa desse território. Então, eles ancoram aqui. Eles ocupam tanto território aqui que eles criam o conceito de tampão. Em inglês, buffer. O que é o tampão? Eu criei um espaço entre eu e você que se você quiser me socar aqui, você não alcança. Por quê? Você não chega em mim, porque tem uma distância. Muito próximo? Não, porque tem uma distância. Eu criei de distância, não de proximidade. Uma divisão entre eu e você. Se você quiser chegar em mim, você vai ter que primeiro atravessar tudo isso daqui. Então, mas a gente não tá falando de ancoragem, de montanha nem de rio. Como que... Aqui não tinha ancoragem. Então era distância. Aqui nesse lado era só ter mais terra para ter distância, para ter área de recuo. Entendi. E área de estados tampões, de territórios tampões. Entendi. Que te dão espaço para você navegar e ficar protegido. Então tudo bem, aí os russos têm isso. Aí tem o problema aqui da Europa, da planície do norte europeu, que é a segunda rota de invasão. Quem que veio por aqui? Cavaleiros teutônicos, Napoleão, Hitler, todo mundo veio por aqui atacar eles, e eles também têm medo disso. Então, aí eles avançam aqui e vão avançando. Polônia.
até a Polônia. Na verdade, o ápice desse avanço até a metade da Alemanha. É verdade, com Isso. a Alemanha Oriental. Isso. E aí ele tá muito seguro. Porque aí ele tá ancorado aqui no ponto mais estreito que esse corredor pode ter. Exato. Com muito território para trás. E conquistou todos esses daqui, ó. A fronteira veio até aqui. Porque todos os países da Ásia Central, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, fazem parte da União Soviética. Quem mais que faz parte? Todos esses daqui. Romênia, Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia. Como que ele conseguiu fazer isso? Poderio militar era absurdo ou não? Era, poderio militar absurdo. Você teve uma guerra mundial, colapsou, todo mundo em retirada. Eles aproveitaram isso? Quem é que está posicionado aqui? A força continental. Porque isso daqui é uma disputa de continente, de terra. O outro estava aqui. Ele tinha que trazer gente no navio pra ficar aqui, pra chegar aqui, sair, desembarcar. Tipo, não é a casa dele. A Inglaterra também tá fora. É uma ilha. Você percebe, então, que todo aquele jogo entre a força continental e a força marítima tá desenrolando, ele tá acontecendo no mundo. Nós estamos vendo isso acontecer. Isso é um grande xadrez gigante, na mais alta esfera de poder do mundo. Mas você não tem, nesse momento, uma força terrestre tão grande que nem a Rússia, ou a União Soviética na época. Porque a gente se lembra sempre dos Estados Unidos versus União. Mas não tem alguém com esse poderio terrestre tão grande. Não, por isso que foi o momento mais perigoso do mundo. Porque ele tava quase prestes a satisfazer a profecia do Mackinder. Que era o quê? Lembra? Quem controla o leste europeu controla o Heartland. Quem controla o Heartland controla a Ilha Mundo. E quem controla a Ilha Mundo controla o mundo. Ele chegou quase... Chegou aqui em Cuba. Então, mas ele chegou quase no controle da Ilha Mundo. Quase no controle da Ilha Mundo. E aí, então, o mundo estava em pânico. Como que os Estados Unidos contiveram esse avanço? Exato. Como? E aí a estratégia era a seguinte: vamos fazer um cordão de isolamento para não deixar ele chegar no mar. Ele não pode sair dessa caixa, dessa fortaleza. Se ele sair dessa caixa, ele tem riqueza e território. Já tinha conseguido. O que acontece? Ele estava controlando aqui, Bálticos. Para ele sair dos Bálticos, ele tem que navegar o Mar Báltico e cruzar esse estreito aqui. Que países que tem nesse estreito? Dinamarca, Noruega e Suécia. Noruega. Suécia estava fora. Tá. Mas o que Dinamarca e Noruega fazem parte? Foi criada uma aliança. A OTAN já? OTAN. Aliança do Tratado do Atlântico Norte. Uma aliança militar que tinha um objetivo: manter os russos fora do controle Esse era o principal da objetivo. Ilha Mundo. Caramba. Ponto. Nós não podemos deixar ele acessar o território marítimo. Ele não pode chegar nos mares. Acabou se ele chegar, porque ele já está muito grande, ele vai estar muito rico, ele vai construir uma grande frota naval e vai acessar as outras ilhas do mundo. Essa aliança bloqueou o acesso soviético, a saída soviética por aqui, e bloqueou o acesso soviético, a saída soviética por aqui. Porque os soviéticos controlavam a Ucrânia, certo? Romênia, tudo isso daqui, né? E aí, eles têm acesso ao Mar Negro, então. Controlavam Geórgia, controlavam todos esses países. Mas para sair do Mar Negro, você precisa passar nesse estreito, que é Bósforo, da Turquia. E aí, a Turquia, então, tem que fazer parte do quê? Da OTAN. Da OTAN. Porque a gente tem que fechar as saídas e estrangular. Ah, mas por que ele não sai por aqui? Porque Vladivostok tá aqui, ó, nessa parte do mundo. Esse mar aqui congela. Nossa. 4 meses por ano. Ah, por que ele não sai aqui por cima? Tudo congelado. Rússia não tem acesso a mares que não congelam. O único que não congela é o Mar Negro. E para ele sair do Mar Negro, ele precisa passar da Turquia. Ele precisa passar pelo estreito. A Turquia era da OTAN. Fizeram um grande cordão de isolamento. Nossa. Uma estratégia de contenção e não deixar ele crescer. O que mais que eles falaram? Se você avançar mais um milímetro na Europa, nós vamos usar bombas atômicas.
usaremos bombas atômicas. Por quê? Isso foi uma ameaça velada ou foi uma real? Coisa... Real? Real. O poderio bélico de soldados e tanques da União Soviética era incomparável ao poderio e às forças terrestres do resto que sobrou do Ocidente. Entendeu? Porque olha o que sobrou de espacinho aqui pra você ter de gente aqui pra conter tudo isso daqui. Então o único jeito era você usar armas atômicas e falar assim: se você tentar conquistar o resto da Europa, você vai cruzar uma linha e eu vou usar bomba atômica. E esse era o pânico da Alemanha, voltando pro que eu tava falando no começo, entendeu? Imagina a Alemanha olhando pra essa situação falando assim: meu, vai ter uma guerra nuclear e vai ser em mim. Porque, tipo, aqui era onde chegou o máximo. Então a guerra ia ser ali, ia ser na Alemanha. Isso criou um pavor, seguido de uma história de destruição, de terror, que foi o nazismo, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial e tal. Então os alemães saíram dali com uma cultura diferente. Bom, o que aconteceu? Quando a Rússia ficou desse tamanho gigantesco, ela se deparou com outro problema. Antes os inimigos estavam do lado de fora da fronteira, certo? Claro. Eram os mongóis, eram não sei quem, vindo atacar. Agora, parte desses povos inimigos... São dentro. São parte do território que eu conquistei. E eu tenho que gerenciar eles. E aí nasce um imperativo geopolítico para a Rússia, que é gerenciar e administrar esses povos que não são seus povos. Como que você faz isso? Estão muito felizes de estar junto. Claro. Como que você faz isso? Você precisa simplesmente de um aparato de segurança interno, de repressão monstruosa. E aí tem um monte de aberrações, desde genocídio fabricado na Ucrânia, causado por fome, campos de concentração, campos de concentração na Rússia, extermínio, migração forçada, relocação de gente. Nossa. Tipo assim, você tem que criar uma engenharia do terror aqui. Mas porque esses territórios anexados, eles tinham alguma coisa relacionada à Rússia? Alguma coisa que ligava eles? Não, ligavam eles à Rússia? Eles eram outros povos. Nossa. Diferentes, que em vários momentos da história chegaram a conquistar territórios na Rússia. Então você teve Império Polonês, você teve força ucraniana, você teve alemão, prussiano, você teve os franceses, você teve os turcos, você teve os mongóis, você teve um monte de povos aqui que brigaram, viveram, se mataram. De repente eu faço parte de uma União Soviética que eu não quero estar. Isso, de um Império Soviético que em momentos cresceu, né? Primeiro o Império Russo e depois virou o Império Soviético. Por que eu tô falando do Império Soviético? Porque foi o ápice do tamanho desse negócio. Foi o máximo onde eles conseguiram chegar. Nesse momento, não dava para os russos se sentirem mais seguros. Lembra do problema das rotas? Ele tá seguro. Aqui ele tá seguro. Mas o problema vem de dentro agora. Começa a implodir. Porque todo mundo aqui quer se separar. Todo mundo não quer ser subjugado. Todo mundo não quer produzir, plantar e alimentar o russo. Porque o que o russo vai fazer? A história da família da escassez. Eu vou dar comida para quem? Primeiro para os meus. Primeiro para os meus. Quem são os meus? São os russos verdadeiros. Então, se sobrar... Vamos pegar a comida da Ucrânia e vamos mandar para Moscou. Ah, mas a Ucrânia tá passando fome? Ah, não importa. Caramba. E assim, e aí começa toda a loucura. Esse negócio se torna tão insustentável porque ele é tão gigantesco, mas tão gigantesco, que na analogia de um dos pensadores das relações internacionais a baleia venceu o urso. Quem é a baleia? Estados Unidos? Isso. Que é uma potência o quê? Marítima. Por isso a baleia. E o urso, uma potência terrestre. Então, mas o que os Estados Unidos fez além de esperar e torcer por essa implosão interna? Ele criou... fomentou isso também? Ele ajudou Claro. Esses caras aí, fala, se vocês saírem a gente te ajuda. Ele tentou ajudar tudo que ele podia, só que existe uma cortina de ferro aqui que não permite a comunicação, não permite a penetração. Tentavam constantemente alimentar a resistência, ajudar, armar, transmitir rádio com valores, com ideias democráticas de libertação, de protesto, de não sei o quê. Mas basicamente foi o capitalismo que derrubou essa cortina ou não? Foi.
Foi basicamente, tipo, o modelo econômico disso daqui não se sustentava. Exato, né? Ponto. E aí, olha que interessante. Você tinha um problema, né? Que era... a Europa já tinha se matado 1 milhão de vezes aqui, passando 1000 anos ou mais se matando, e não parava. Os americanos precisavam arrumar um jeito da Europa parar de se matar. Para resolver esse problema, eles tinham que juntar 2 rivais tremendos, Alemanha e França, numa aliança. Qual era o projeto que poderia criar essa aliança? União Europeia. Vamos trancar esses 2 juntos numa aliança econômica que vai virar um grande projeto de unificação do continente europeu como um todo. Esse projeto nasce para segurar os ânimos da Alemanha, manter a Alemanha quieta. Outra parte do projeto era: temos que manter os russos fora. Esse projeto para manter os russos fora, OTAN. OTAN tinha a função de manter os russos fora da Europa, encolhidos. A União Europeia tinha o projeto de fazer eles serem fortes, unidos e não brigarem entre eles. E você precisava manter uma outra força aqui dentro para sustentar tudo isso, que é os Estados Unidos precisam estar aqui. Então, premissas do fim da Segunda Guerra Mundial: Rússia fora, soviéticos fora, Europa unida e Estados Unidos dentro. Que fez parte dos aliados. E de repente eles... Isso, mas aqui é pós, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Mesmo sendo aliados, todo mundo falou: esses caras... Não, depois que eles viram a vantagem, primeiro porque eles tiveram acordo com Hitler, eles já começaram a ocupar metade da Polônia de um lado, a Alemanha foi do outro. Saíram os nazistas, chegaram a entrar os russos, tá a mesma coisa. E metade já estava com ele, a mesma coisa acontecendo na Ucrânia, entendeu? Para onde que a Alemanha podia expandir? Mas só voltando um pouquinho. Tá. Você tem a OTAN, e a Rússia tem algum tipo de coisa para medir forças com a OTAN? Ou era só a União Soviética? Boa pergunta. O Pacto de Varsóvia. O que era esse pacto? Que era uma aliança militar que o objetivo era contrapor a OTAN. Então a União Soviética juntou toda essa turma aqui, todos esses territórios conquistados, e colocou juntos numa grande aliança militar para contrapor a aliança da OTAN. O que acontece? Você precisa manter a Alemanha calma, tá, a Rússia fora, ou os soviéticos fora, e os americanos dentro. Você faz isso de 3 maneiras. Você reconstrói a Europa, você cria a União Europeia e você cria a OTAN. Reconstruir a Europa significa que esse mercado vai ser pujante, vai ter dinheiro, vai comprar, vai ter que criar laços comerciais com os Estados Unidos. A União Europeia resolve a briga interna entre eles. E a OTAN une todo mundo para ter força suficiente para segurar esse território aqui que quer expandir, porque o tabuleiro tá desenhado desse jeito, porque o mundo foi dado desse jeito. Todo mundo vendo isso. Isso. Então, esse era o plano. Mas e o medo deles, dos Estados Unidos, virar uma nova potência e subjugar eles? Não existia? Não, porque os Estados Unidos estava salvando e ajudando eles. Financeiramente? Tava, plano Marshall. Reconstruir a Europa. Os europeus não tinham dinheiro para gastar com arma para entrar na OTAN. Eles estavam quebrados e destruídos. Os Estados Unidos falaram: deixa comigo. Isso, beleza, eu vou reconstruir vocês. Tá aí, toma. E outra coisa, não podia ascender mais ao poder nenhum nacionalista louco, fascista, falando: tá vendo, nós estamos destruídos pra guerra por causa dos outros, vamos matar todo mundo, é tudo culpa de todo mundo. Se você deixasse a situação econômica com esse cenário degradante, você ia facilitar certas ideias políticas prosperarem. Entendi. Então você precisou simplesmente dar um jeito dessas pessoas verem perspectiva de vida na democracia, na economia aberta. E os Estados Unidos começou a criar laços com ele. O Reino Unido a Inglaterra naturalmente já tinha um laço mais fechado com os Estados Unidos, então precisava convencer França e Alemanha. Isso, e o resto da Europa precisava prosperar, e o Reino Unido também estava quebrado e destruído. Todo mundo estava destruído. Todo mundo estava destruído. Então precisava reconstruir a Europa inteira. Plano Marshall, ele vem fazer isso para reativar a economia, melhorar a qualidade de vida, dar esperança para as pessoas, e elas olharam e falaram assim: bom, eu não vou ser refém do quê? Do discurso simplista
que vai dizer que não, vocês estão passando fome aqui na União Soviética, ninguém passa fome, todo mundo tem tudo, é tudo igual para todo mundo. E o apelo dos partidos comunistas na Europa, dada a situação, era muito grande naquela hora. Ah, é? Então você tinha que fazer alguma coisa rápido.